a gente preparou um material bem interessante, convidamos o palestrante Jorge Serra a falar aí sobre as formas de coleta, de forma introdutória, né, tudo, e a atualização de dados geoespaciais para diversas aplicações em municípios, além de ser apresentadas também precauções necessárias em relação às especificações técnicas dos processos de licitação e os vários desafios encontrados na implantação de sistemas de informações geográficas, bem como suas aplicações para cadastro, arrecadação, planejamento, gestão ambiental, entre outras. Eu lembro que essa vai ser uma palestra introdutória por causa do tempo, né? A gente programou uma palestra de 1 hora, então não tem como a gente se aprofundar em cada um desses tópicos. O palestrante será o Jorge Serra, ele é geógrafo, especialista em geoprocessamento e TI, instrutor certificado internacional na ESWE e mestre em engenharia pela Politécnica da USP. Ele atua como professor, consultor em estruturação de bases e geomarketing na empresa GeoCert. Bem, Jorge, eu vou abrir o seu áudio, a gente agradece aí por você estar conosco nessa noite, agradeço por você ter preparado a apresentação, especialmente para esse webinar de hoje, né? E desejo a você uma excelente apresentação. Eu vou estar o tempo todo à disposição aqui, tá? Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Obrigado, Jorge, vou passar a tela para você. E agora é com você. Obrigado a todos. Ok, Alexandre, obrigado. Me ouve bem? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. É só você confirmar. Aí, já estou vendo sua tela também. Valeu, obrigado. Ok, obrigado. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos, né? Eu sei que é um horário, como o Alexandre citou, que é mais facilitado para alguns, mas para outros nem tanto. É um horário de deslocamento. Mas é um tema muito importante, um tema muito interessante. A possibilidade de nós utilizarmos geotecnologias, né, para a gestão municipal. Eu tenho certeza, né, como essa aqui é uma palestra introdutória, quando em São Paulo, no evento Mundo GeoConnect, nós vamos poder trocar muitas ideias aí vocês vão poder ver a palestra completa de como é que nós podemos trabalhar, né, esse tema no dia a dia das prefeituras ou dos governos, né, estaduais, municipais, federais, nesses âmbitos todos. Me desculpar também, eu estou um pouco gripado, então essa gripe está nos pegando a todos, mas eu acho que dá para levar sem problemas. Bom, então, a nossa palestra, né, esse nosso webinar, ele vai ser dividido em 4 partes, como eu falei, de uma forma mais resumida, né, onde nós trabalhamos um pouco sobre sistemas de informações geográficas. Em seguida, né, a parte de SIG em prefeituras, como é que a gente implementa isso em prefeituras. A parte de infraestrutura tecnológica, hoje em dia nós temos uma ampla variedade, né, desses elementos, e alguns exemplos bem resumidos de análise espacial e projetos que já contemplam esses elementos. Bom, inicialmente sistemas de informações geográficas. Nós, né, quando trabalhamos com esses elementos, nós buscamos a localização. Então, eu tenho certeza que vários ouvintes que estão nessa palestra, não são apenas da área de geociências. Hoje em dia nós vivemos numa globalização de informações que usam o elemento espacial, né, dentro do seu tema, do seu segmento de atuação. O meu segmento de atuação inicial é a parte de geomarketing. Então, eu pude encontrar dentro do ambiente de governo municipal um nicho muito especializado para poder desenvolver projetos nesta área. Ora, dentro da prefeitura nós precisamos, né, desenvolver soluções para saúde, para transporte, para educação. São todas secretarias que demandam, né, respostas, resultados e usam a informação espacial, né, como elemento de apoio à tomada de decisão. Hoje em dia nós falamos sobre o conceito das cidades inteligentes, das smart cities, né? Esse é um conceito que está sendo amplamente difundido, né? Infelizmente no Brasil, por uma certa carência de infraestrutura e até de planejamento, do pensar esse novo elemento, nós não temos ainda, né, um grande desenvolvimento, uma grande quantidade de municípios que já trabalham esse conceito. Quando nós falamos de cidades inteligentes, nós não estamos falando de cidades digitais. Uma cidade inteligente não é apenas eu disponibilizar um link wireless para que as pessoas possam acessar a internet. O conceito da cidade inteligente é que eu tenho uma sustentabilidade em vários fatores.
sejam eles ambientais, sejam eles de planejamento, sejam eles de levar à população serviços que possam facilitar o seu dia a dia. Quando nós estamos no ambiente municipal, o nosso elemento principal é a população, é o contribuinte. E o levar esses serviços significa que nós podemos facilitar a vida desse contribuinte. E essas informações geográficas, né, os sistemas de informações geográficas, as geotecnologias, podem ser uma porta, um meio de que nós possamos levar, né, esses benefícios a esses contribuintes. No mais, a localização, que é o que nós estamos trabalhando, né, seja ela vetorial, seja ela matricial, de alguma forma, ela vai ter informações associadas e essas informações nós vamos poder trabalhar para dentro de um contexto, né, de padronização de bases, desenvolvimento de processos, né, e estruturação de sistemas, nós provermos, né, esses benefícios aos cidadãos. Bom, e dentro de uma prefeitura, né, nós temos um mundo, né, vários segmentos que podem ser trabalhados e podem ser buscadas soluções. Hoje, com as geotecnologias, nós podemos prover, né, e nós podemos integrar essas informações com sistemas legados, com sistemas de outras vertentes. Então, antigamente, nós falávamos do gicentrismo, né, do geocentrismo. Hoje em dia, não. Quando eu entro com uma solução de geotecnologias numa prefeitura, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender a necessidade, a dimensão, o nível de desenvolvimento que eu tenho naquela prefeitura, que podem ser variados, dependendo da secretaria que eu tenha, para que eu possa prover, né, prover soluções, prover benefícios a segmentos diferenciados da população, do técnico que executa o trabalho, né, do gestor, seja ele político, seja ele técnico também, que vai absorver e que vai repassar essa informação à frente. Então, esse mundo, né, de possibilidades que nós temos, né, de segmentos de atuação internos às prefeituras, nós podemos trabalhar amplamente aí com o uso das geotecnologias. E a informação geográfica ela está presente nos mais variados questionamentos, né? Então, um gestor ele pode saber, ele pode querer saber um determinado perfil, né? Quantidade em uma determinada população. Se eu for da área de planejamento, eu quero eu quero entender, né, o zoneamento da minha cidade, áreas comerciais, residenciais, industriais. Se eu sou da área de meio ambiente, onde é que eu tenho a maior quantidade de problemas ambientais, onde é que eu tenho áreas de proteção permanente, se eu sou da área de cadastro, eu quero ter uma noção de onde é que eu tenho alteração de área construída, imóveis com uma determinada metragem, onde eu tenho uma maior concentração de inadimplentes. Então, eu tenho uma série de questionamentos que podem ser respondidos utilizando a componente, utilizando a variável espacial. E para isso, hoje em dia, nós trabalhamos, né, dentro de ambientes, né, integrados. Hoje, nós trabalhamos o conceito de banco de dados geográficos, ou seja, dentro das prefeituras, por mais que em alguns, né, prefeituras você chegue e diga assim, olha, nós não temos nada aqui. Como eu falei, a prefeitura é um mundo de informações. Então, as informações, elas estão dispersas nas mais diferentes formas. Sejam elas em dados espaciais, né, em CAD, DXF, DWG, DGN, em shapefile, sejam elas em tabelas, DBF, sejam elas em planilhas, XLS. Algumas prefeituras já têm essa estrutura organizada, os dados já estão em Oracle, já estão em SQL Server. A grande questão é, a partir de um elemento que é a padronização, nós conseguimos integrar essas informações, né, e criar processos que nos permitam o quê? Extrair informação. E o interessante dentro de uma prefeitura é o seguinte, quando eu crio soluções, né, de implementação para a população, estas soluções, que antigamente quando nós criávamos os mapas, eles por subutilização serviam apenas de indicativo, né, elas podem ser levadas a cabo, ou seja, as análises que fazemos usando a componente espacial realmente são consideradas por área, por identificação de indivíduo, por alocação de infraestrutura. Então, nós podemos realmente trabalhar uma ampla gama de possibilidades, né, tendo esse viés aí de respostas a determinados segmentos. E o banco de dados geográfico, né,
ele é a possibilidade que nós temos de integrar esses mais diversos tipos de dados que nós temos. Nós vamos poder trabalhar essa interoperabilidade, ou seja, eu tiro esses vários formatos diferenciados que eu tenho e trabalho integrado aonde? Dentro de um elemento único. Isso já me poupa muito trabalho, que é o quê? A daquela situação que nós temos de um dado não bater com o outro. Como eles estão no mesmo ambiente, né, nós já temos aí um ganho. E essa modelagem desse banco de dados geográficos vai permitir o quê? Que nós façamos, né, que nós tenhamos uma visão, que nós tenhamos um cenário onde nós possamos traçar diferentes tipos de análises e obter diferentes tipos de resposta para os mais variados segmentos, né, e as mais variadas demandas internas à prefeitura. Bom, fontes de dados geográficos, né? Então, a prefeitura é um mundo, como eu citei, de possibilidades de geração de informação. Então, eu tenho desde a base de logradouros, né, que é criada, é gerida, geralmente pelo Instituto de Planejamento, onde você vai ter tipo, nome, o CEP, né, oriundo dos Correios, mais bairro, dependendo da codificação que você tenha, por trecho ou não, numeração inicial esquerda, final esquerda, inicial direita, final direita. Geralmente em prefeitura, nós já temos isso específico, né, até mesmo a nível de lote, a nível de matrícula, a nível de unidade. Nós temos outras possibilidades, né, de integrar informações a essas prefeituras usando o quê? Usando bancos de dados ou bases de dados, né, criadas por órgãos federais, órgãos estaduais, por ONGs, por universidades, por institutos de pesquisa. Então, uma série de possibilidades que nós temos, né, de transformar essas informações em dados espaciais para visualizar na nossa base. Hoje em dia, nós temos também uma ampla gama, né, de oferta de imagens de satélite. Sejam elas de alta, de média resolução, né, que permitem que nós tenhamos uma visão, dentro de um determinado momento, de como está, né, a distribuição geográfica do nosso município. Além disso, nós temos também as bases censitárias, né, como o do censo do IBGE, que nos permitem traçar um perfil socioeconômico, né, do município, utilizando áreas. Então, há uma ampla gama de informações que nós podemos usar para construir os nossos dados geográficos. Outras possibilidades são dados cadastrais específicos, né? A planta genérica de valores, onde nós vamos ter o quê? Informações. Hoje nós temos N metodologias mais tradicionais, né, que trabalham com informações de mercado específica, até mesmo já usar a geoestatística, né, para fazer cálculos de densidade de área por metro quadrado, né? Nós temos a planta de zoneamento, onde nós vamos entender, né, a distribuição do nosso município de uma forma planejada, ou um mapa de desocupação do solo, que é onde nós entendemos o que é que existe naquele município, né, e como é que nós podemos, como prefeitura, como poder público, intervir para a organização do espaço. Bom, esses elementos, né, os dados espaciais, eles estão integrados, né, entre geometria e banco de dados. Ou seja, eu posso muito bem trabalhar, né, integração de bases de dados à minha geometria e ver multitemporalmente, né, as modificações que acontecem. Um exemplo é o cadastro. O cadastro, ele é um órgão vivo, né, um organismo vivo. As pessoas no dia a dia, elas estão desmembrando, remembrando, estão demolindo, estão criando, então elas estão transformando a cidade. Eu tenho que ter todo um histórico desses elementos para que eu consiga montar esse quebra-cabeça, esse Lego, né? E eu ter um panorama, uma visão da minha cidade dentro de um controle, de uma gestão. Nós sabemos que informação é poder. E essas informações espaciais associadas a esse, né, a esse histórico vão nos permitir montar esse cenário multitemporal e ter, né, um poder aí de tanto de realidade quanto até mesmo de previsão, né? Através do meu histórico consigo, né, ter algumas previsões de comportamento ou de mudanças que podem vir a sofrer o município. Bem, então, tinha travado aqui, desculpa. E nós agora, hoje em dia nós trabalhamos um outro conceito. Até um tempo atrás nós trabalhávamos no conceito estático, né? Então nós tínhamos bases estáticas.
Hoje nós trabalhamos conceitos dinâmicos. Hoje nós trabalhamos plataformas móveis. Para mim, o interessante é que um fiscal vá a campo e ele consiga, né, naquele momento, já preencher, né, as informações ou ser direcionado para determinados locais, armazenar os dados, né, de uma forma confiável e que outras pessoas já consigam visualizar o que ele está fazendo no campo. Então, essa dinâmica, né, que nós temos nos mais variados segmentos já é contemplada dentro desse ambiente de informações espaciais. E o interessante é que, há um tempo atrás também, nós tínhamos uma complexidade muito maior no desenvolver dessas ferramentas. Hoje, as grandes empresas, né, gestoras de softwares e equipamentos, trabalham uma didática tamanha que o próprio usuário ele consegue, né, estruturar aplicações mediante layouts já pré-estruturados, já pré-criados, e você consegue, de uma forma simples, né, obter essa dinâmica e, por conseguinte, uma atualização da tua base, tirando aquele estático, ou seja, aquele velho backup que nós precisávamos estar retomando, ou então copiando sempre, né, uma base mais atualizada. Hoje em dia nós conseguimos fazer isso online, ou seja, com essa dinâmica de atualização constante. Bem, então quando a gente fala, né, de criação, né, de mapeamento urbano básico, de mapas, nós temos diferentes tipos de dados e nós temos diferentes tipos de necessidades. Eu posso chegar a ter uma precisão em nível cadastral, né, da ordem do centímetro, ou então a minha necessidade possa ser o quê? Possa ser uma precisão de nível de controle, de gestão, ou seja, onde eu possa gerir as informações da minha base sem que eu tenha a especificidade de chegar até um nível de lote, até um nível de uma edificação. São as várias possibilidades que nós temos utilizando as informações espaciais. Nós sabemos que, embora estejamos, né, caminhando dentro de um avançar tanto tecnológico e, por conseguinte, um barateamento dessas soluções, né, hoje em dia, para grande parte dos municípios brasileiros, né, isso ainda é uma coisa que está um pouco distante. Mas a notícia boa, né, é que com essa popularização, ou seja, hoje em dia nós trabalhamos o conceito do mapeamento colaborativo, né, várias possibilidades se abrem, né, tanto com relação à abertura da mente dos gestores, a confiabilidade, né, no uso desses dados, quanto com a execução. Hoje, os técnicos têm uma simplicidade, uma facilidade maior de ter acesso a essas bases, né? Então eles conseguem desenvolver trabalhos de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, e ter opções de acesso, né, a dados, a software, a metodologias que permitem que eles levem a cabo, né, levem à frente determinados trabalhos. Bem, então o nosso objetivo, né, quando nós queremos mapear, é ter um elemento de referência. Geralmente nós temos ou uma imagem de satélite ou uma fotografia aérea, dependendo da precisão que nós necessitemos. Sobreposto a isso, nós temos o quê? A extração de informações. Uma simples de extrair é o quê? O arruamento, né? Então eu tenho o quê? Os cruzamentos das vias, onde eu vou trabalhar vetores, né, de linha, e eu vou associar o quê? Eu vou ter um banco de dados que vai me permitir ter um controle, uma gestão do transporte, da logística, do deslocamento, ou mesmo, né, de conhecer a cidade. Em paralelo, nós podemos ter o quê? Camadas que nos permitam, né, trabalhar o planejamento da cidade. Nesse caso, vocês estão vendo aí, áreas mais claras significa áreas da cidade com rendas mais baixas, áreas mais escuras, áreas da cidade com rendas mais altas. Ou seja, eu estou traçando um perfil da cidade, né, um perfil da minha população. Posso também espacializar serviços locais. Eu sei onde eu tenho hospitais, escolas, indústrias, áreas verdes, comércio. Eu posso planejar onde eu tenho uma carência, um déficit. Eu posso quantificar, né, esses elementos. Tudo isso me gera o quê? Planejamento, benefícios, né, tanto de
economia de esforço, tempo, pessoas, né, para a minha equipe, quanto para benefícios que eu levo para a população. E ao final nós podemos fazer o quê? Nós podemos trabalhar também, em cima desse histórico desses dados, previsões. Então eu posso criar manchas de adensamento, eu posso criar elementos que me deem o quê? Uma noção de dispersão, de cluster, aglomeração. Então eu tenho outras possibilidades, né, que não apenas o que eu estou vendo, a realidade. Eu posso criar análises que vão me permitir, né, ampliar aí o meu escopo do projeto. Bom, imagens de satélite, né? Essa primeira etapa a gente está falando sobre possibilidades que nós temos no mundo gel. Então, imagem de satélite hoje, né, ou fotografias aéreas, elas são uma possibilidade real. Né? Nós temos um barateamento, nós temos diferentes tipos de produto, que a cada dia, né, tem diversidade nas resoluções espacial, espectral, temporal, radiométrica. E essas imagens, elas nos permitem o quê? Elas nos permitem ter um panorama, né, da situação que nós temos no município. A grande questão da imagem é a questão da aquisição. Então, quando nós vamos adquirir uma imagem, eu preciso entender o uso daquela imagem. Então, eu preciso de uma imagem com alta resolução espacial, com alta resolução espectral. Se alta resolução espacial, nós vimos que recentemente, né, foi lançado, já está em operação e distribuindo imagens, um satélite com 30 centímetros de resolução. Alta resolução espectral, o que eu vou fazer? Eu vou identificar elementos urbanos ou eu vou trabalhar com a parte de meio ambiente em médias escalas? Eu vou trabalhar uma análise de NDVI, uma análise onde eu queira detectar determinados padrões. Então, nós temos que pensar, né, esses elementos específicos na aquisição dessas imagens. E pensar também que nós temos, né, áreas mínimas na aquisição dessas imagens. E essas imagens, elas podem ser de acervo, né, ou podem ser a programar. Acervo é que já existem no banco de dados. O satélite ele está constantemente passando em órbita da Terra. Aquele banco de imagens ele é guardado, eu posso adquiri-las, né, já baixadas. Ou então eu posso programar a aquisição. Eu pago, né, pelo determinado tipo de informação que eu estou solicitando. Bom, a média ou alta resolução varia por tipo de satélite, também por tipo de trabalho que você executar. Nem sempre eu vou precisar de uma imagem com 30 centímetros de resolução, com 60 centímetros de resolução. Tudo depende da escala que eu estiver, né, querendo trabalhar, associada à precisão e o tipo de dado, né, ou análise a ser gerada. E também tem a questão do desconto, dependendo, né, hoje em dia, como você tem uma ampla oferta, né, e uma concorrência muito grande, então você tem, em algumas situações, possibilidade de negociação para a aquisição dessas imagens. Né? Observando, né, determinado tipo de característica, você pode aí obter um ótimo negócio com relação a essas informações. Aqui está um exemplo, né, só para quem pode perceber, da mudança de padrão. Se vocês olharem na esquerda, essa é uma imagem de uma parte de São Paulo, vocês vão ver que é uma área planejada, né, que é uma área do Morumbi, e logo ao lado, à direita, você tem uma área da favela de Paraisópolis. Então você vê que a imagem, nessa imagem aqui, eu já, olhando de cara, eu já consigo distinguir dois padrões bem diferenciados. Além disso, eu consigo extrair aqui o quê? Eu consigo extrair a parte de área verde, eu conseguiria extrair a parte de logradouros, eu conseguiria extrair onde eu tenho, né, áreas de lazer, eu conseguiria extrair onde eu tenho piscinas, uma série de possibilidades, né, que nós teríamos para inserir novas camadas dentro do nosso banco de dados geográficos, apenas na análise, na interpretação visual desta imagem. Outro padrão aqui, se nós estivéssemos trabalhando com o meio ambiente, né, seria a parte do desmatamento. Então, eu tenho como ver, né, alterações, né, mudança de solo urbano, né, usando as imagens. Um ganho que nós tivemos recentemente foi a disponibilização do software, né, do Google Pro. O Google Pro nos permite o quê? Que nós exportemos, né, imagens com uma resolução
muito maior do que o padrão, o Google padrão. Isso nos possibilita o quê? Que dentro de áreas específicas dos municípios, nós possamos ter um acompanhamento temporal, né, destas áreas, usando a ferramenta que agora está disponível gratuitamente. Software. Bom, uma importante consideração na inserção ou no desenvolvimento, né, de um projeto dentro de uma prefeitura é a necessidade, né, de escolha de software. Hoje em dia, nós temos duas vertentes muito fortes, né? A parte de mercado, amplamente consolidada, né? Então há vários softwares aí de mercado que têm um determinado custo, né? Hoje estão muito didáticos e nos permitem desenvolver tranquilamente os nossos trabalhos. Só que nós temos também, andando a passos largos, a parte do software livre, open source. Esses softwares, né, eles seguiram um caminho muito sensato. Os principais softwares livres hoje, eles são, na verdade, muito similares aos softwares de mercado, sejam nas funcionalidades, sejam na interface. Então, o usuário, né, acostumado a trabalhar com software de mercado, quando ele pega o software livre, ele vai perceber essa similaridade de interface. Ora, se os dados são os mesmos, se nós trabalhamos no conceito de interoperabilidade, se aquela falácia de há um tempo atrás, de que software livre dava muito problema, de que software livre precisava de um nível de customização muito alto, né? Um nível de conhecimento muito alto, nós não temos mais isso hoje. Então, nós temos aí opções. Né? Opções a quê? A escolha, né, de uma plataforma que vai ser usada no teu município. Óbvio que você não precisa ser Caxias a ponto de dizer, eu vou escolher apenas software de mercado, eu vou escolher apenas software livre. Você pode trabalhar esses elementos de uma forma mista. Então, você pode, para determinadas equipes, disponibilizar o software livre, para outras disponibilizar o software de mercado, ou então seguir uma linha única. Né? Tudo vai depender do seu estudo, do seu nível de entendimento da necessidade aí do teu governo municipal. E hoje em dia, né? Hoje em dia não, já até um tempo atrás, sempre a gente fala isso, há mais de 10, 15 anos, né? Não basta apenas o software, é preciso criar uma cultura gel. Só que hoje em dia não é apenas uma cultura gel, é uma cultura gel colaborativa. E mais, é uma cultura gel corporativa. Quando hoje eu vou inserir, ou vou trabalhar um projeto, né, de estruturação geográfica, de base, geotecnologias em uma prefeitura, eu tenho que integrar. Não adianta mais eu colocar vários softwares desktop na prefeitura e as pessoas continuarem copiando base uma para outra, ou recortando base para fazer os trabalhos. Eu já penso hoje em um banco de dados para armazenamento, eu já penso hoje que as pessoas vão trabalhar, vão acessar aquelas bases, né, de um software desktop. Eu já penso hoje que eu vou ter equipes no campo que vão estar alimentando essa informação. Eu já penso hoje que o meu contribuinte vai querer ver as informações da casa dele acessando a internet. Então, são todas as considerações que nós temos que ter, né, ao pensar nessa estrutura tecnológica para a prefeitura. E algumas camadas ou análises simples que a gente faz com software, né, vocês podem ver aí, né, do mapear com dados, né, vetoriais, pontos, linhas, polígonos, do visualizar imagens de satélite sobrepondo a esses dados, né, do trabalhar análises, eu quero ver um índice de verticalização, ou eu quero ver onde eu tenho mais ou menos agrupamentos de indivíduos, de serviços, né, ou posso trabalhar outros tipos de análise, onde eu siga um planejamento e chegue, né, dentro de variáveis a um resultado satisfatório à minha necessidade. Bom, quando nós trabalhamos, então, essa parte de infraestrutura, essa parte de software, é em apoio a projetos municipais. E esse apoio é de integração. Então, dentro de uma prefeitura, eu tenho diferentes necessidades, diferentes níveis de conhecimento. Então, eu geralmente costumo trabalhar dentro de prefeitura não apenas integrado ou não apenas direcionado à tecnologia, mas direcionado em uma tríade, que é padronização de base,
padronização de procedimentos ou processos para levar ao desenvolvimento do sistema. Não adianta nada eu chegar em uma prefeitura e desenvolver o sistema mais avançado, banco de dados, sistema móvel, SIG Web, se os processos internos à prefeitura eles não batem. Se ao dar entrada num processo na área de planejamento, esse vai ser barrado na área de meio ambiente. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma padronização, certo? De dados, de bases confiáveis, procedimentos, né, únicos ou integrados, para que aí sim o meu sistema possa refletir, né, esse meu avanço. E se nós olharmos, né, o perfil dos municípios no Brasil, nós temos uma variação, uma divergência muito grande. Né? Então nós temos em torno aí de 5.565 municípios no Brasil. A grande maioria desses municípios, eles são de pequeno e médio porte. Né? Então, uma falácia que se tinha no SIG era que os municípios eles só podem ter SIG se eles tiverem grande porte. Isso não é verdade. Né? Estou falando para vocês, posso mostrar para vocês que o nível de desenvolvimento, né, em GEL, ele independe, né, desse porte do município. Eu conheço municípios pequenos que pela visão do gestor ou do técnico, eles conseguiram um nível de desenvolvimento maior que muito município, né, mais estruturado ou uma quantidade populacional maior. Nós sabemos também que dentro das prefeituras nós temos um ambiente, às vezes, hostil. Né? Por quê? Porque nós trabalhamos com janelas temporais, que são de 4 anos, dependendo aí da continuidade ou não do gestor. Então, nós temos que, o nosso intuito é criar sistemas legados que possam prover, né, soluções benéficas à população. Por quê? Porque nós sabemos que se houver uma substituição, né, da gestão, se esses sistemas já estiverem implantados e gerando resultado, vai ser mais difícil de que eles sejam descontinuados. Então, assim, o ambiente municipal ele tem determinadas características em relação ao mercado que tem que ser contempladas. Mas se nós pegarmos o perfil dos municípios brasileiros, nós vamos entender que nas opções que nós temos hoje, nós temos, né, a possibilidade de integração ou de uso, né, na sua grande maioria. Bom, e aí nós trabalhamos no conceito de compartilhamento do espaço geográfico. Ora, em vários municípios, né, quando nós começamos um trabalho, nós podemos entender o seguinte: mesmo dentro da prefeitura, você tem o quê? Você tem diferentes soluções e você tem isolamentos, ilhas. Se dentro da prefeitura você tem isso, imagina com as concessionárias que provêm água, luz, esgoto, gás, energia elétrica, as empresas, os sindicatos, os institutos de pesquisa, o usuário. Então, o grande quebra-cabeças da história, não é, eu posso dizer para vocês, a parte da tecnologia. Porque, como eu falei, a tecnologia hoje já é algo que você consegue desenvolver, dominar, ou você adquire, ou você desenvolve, né? As coisas estão cada vez mais didáticas. O grande desafio hoje é trabalhar o pessoal, as pessoas, fazer com que elas entendam que todas compartilham o mesmo espaço geográfico e o intuito é o quê? Prover soluções, benefícios a toda a sociedade. Então, vocês podem me perguntar, mas isso não é fácil, isso às vezes é quase impossível. Realmente não é fácil. Mas eu também tive uma lição que é, as pessoas elas querem se integrar. Então, as pessoas quando veem soluções, né, que dão resultado, por mais reativas que elas sejam, elas acabam se integrando. Ou seja, o compartilhar informação, né, o obter frutos, por mais que agora eles sejam integrados, acaba por conquistar, né, grande parte destes usuários. E aqui está um fluxograma geral, né, que eu montei para vocês, onde nós podemos ver o quê? Nós podemos ver, né, diferentes etapas, né, de implantação de um projeto. Bom, a primeira etapa que nós temos aí é a parte do financiamento. Eu tenho que ter, né, quem financia o meu projeto.
Ora, eu posso ser um órgão onde, através de taxas, né, de impostos, de tributos, eu tenha a possibilidade de financiar o meu projeto. Ou então eu posso ir até, né, um determinado programa, como para tributação o PMAT ou o PNAFM, né, que permita que eu tenha recursos, né, dentro de uma estrutura, né, planejada. O grande problema hoje, né, desses projetos de financiamento de infraestrutura tecnológica ou geotecnológica é a estruturação do projeto, né, o famoso projeto básico. Ora, se eu não consigo, né, deixar claro a necessidade, o uso e os benefícios que eu vou ter para o órgão de financiamento, lógico que eu não vou ter o quê? Esse determinado financiamento. Então, em muitas situações, né, o ter a escrita, né, o detalhamento desse projeto de uma forma clara vai permitir o quê? Que você tenha esses recursos, né, facilitados para que você possa desenvolver o seu projeto. O segundo é pensar na infraestrutura, né? Todos esses elementos aqui, eles, claro, vão influenciar no financiamento, vão trabalhar, vão inserir, né, esse financiamento desse órgão, para que eu possa o quê? Para que eu possa desenvolver o meu projeto. Bom, a infraestrutura, o treinamento, a implantação, né, são todas questões que nós temos que pensar no desenvolvimento, né, desses dados aí, para que nós não tenhamos, como em vários projetos em nível nacional, né, ao final do projeto, nós não tenhamos resultados satisfatórios, né, às nossas necessidades. E aí vem alguns questionamentos que são comuns, né? Qual a fonte de dados que nós iremos usar? Os dados serão comprados ou nós iremos criar esses dados? Como nós iremos padronizá-los? Qual o software que nós, né, iremos usar? Devo adquirir uma licença individual? Eu devo entrar num acordo? Hoje em dia nós temos contratos de licenças corporativas, né? Eu devo ir pelo mundo corporativo, pelo mundo software livre? Quem é o dono dos dados? Será que a gente trabalha com o conceito de dono dos dados ainda hoje? Não. Nós trabalhamos com o conceito de integração, né? De colaboração. O armazenamento, né? Como é que vai ser? Responsabilidade pela atualização. Eu vou fornecer acesso público? Então, são todos questionamentos que têm que ser pensados para um projeto de sucesso. 5 mitos na implantação de um SIG em pequenos e médios municípios, que nós sabemos que é a grande quantidade de municípios brasileiros. SIG é muito caro para que pequenos e médios municípios. Não. Se nós tivermos uma equipe, né, capacitada, se nós tivermos uma equipe, né, envolvida, é muito mais benéfico que você invista em treinamento, né, em uma consultoria. Por quê? Porque você vai conseguir, né, vencer etapas associadas à aquisição de infraestrutura. Se eu tenho pessoas que podem, né, me aclarar sobre, né, produtos, preços, possibilidades, lógico que eu vou ter o quê? Eu vou ter uma negociação mais simples, uma negociação mais vantajosa. Então, hoje, pelas possibilidades que nós temos, né, não existe mais, como eu citei, a questão de ser pequeno ou médio município. Eu tenho N possibilidade de implementação. Né? Posso ter o meu SIG útil não apenas para áreas que usem dados espaciais, né? Engenharia, planejamento, mas para toda a prefeitura, né? Para quaisquer tipos de ações, né, que me permitam fazer uma consulta, fazer uma análise. Outra coisa que eu tenho que pensar é que o SIG ele é amplo. Então, eu posso ter uma prefeitura isolada, como eu posso ter uma prefeitura integrada na sua região metropolitana. A minha prefeitura pode ter integrado os dados do Estado, dados federais, né? Para que eu tenha o quê? Para que eu tenha um retorno. O que é o retorno dentro de uma prefeitura? O retorno dentro de uma prefeitura é o benefício ao cidadão. E, lógico, por conseguinte, não é um aparelhamento, uma melhoria de condições também de trabalho aos executantes, aos técnicos, aos analistas. Né?
Ideias de captação de recursos. Bom, há N ideias de captação de recursos, né? Então, aquela ideia de cobrar por determinado tipo de dado, aquilo já está caindo meio por terra, né? Então, a grande possibilidade hoje é você prover, né, internamente à prefeitura, sem que você precise estar aumentando taxas, né, uma inteligência fiscal. Ora, se eu consigo ter uma agilidade maior, uma dinâmica maior na fiscalização, lógico que eu vou ter um retorno maior. Então, esse retorno, essa inteligência, né, é o que vai nos propiciar, né, captar alguns recursos aí de uma forma rápida, de uma forma mais fácil. Infraestrutura tecnológica. Então, como eu havia falado para vocês, o gicentrismo ou geocentrismo já caiu por terra. Eu não posso, né, chegar numa prefeitura e dizer o seguinte, olha, eu vou implantar um projeto de geo e ele vai resolver todos os problemas. Não é assim. Eu tenho que sentar, conversar, mapear os processos, os procedimentos, entender uma determinada informação, ela sai de uma secretaria, entra em outra. Eu quero integrar com outras bases, então eu tenho que ter todo um panorama para aí sim eu inserir a parte do geo, e as pessoas poderem visualizar aquela informação no GEO. O GEO, para mim, é uma ampla fonte de possibilidades, mas eu tenho que trabalhar outras vertentes que me possibilitam desenvolver, né, esses elementos. Por que isso? Porque hoje nós temos as mais variadas, né, tecnologias. Então, nós temos várias tendências tecnológicas, usos, né, seja ambiente móvel, web, desktop. Então, nós temos que entender como é que nós podemos usar, né, esses elementos de uma forma otimizada para nos trazer aí benefícios concretos, reais. E todo nosso intuito é o quê? É trabalhar dentro de uma integração, né? Armazenar dados, gerir dados de uma forma eficiente em bancos de dados, possibilitar, né, atualizações dinâmicas, né? Ter acesso a esses dados, analisar, criar gráficos, projetar, que o meu usuário, que a população tenha acesso a toda uma estrutura de forma confiável e que nós possamos, né, gerir, que nós possamos criar essa informação para que essas pessoas, para que o contribuinte possa, né, obter o máximo de ganho possível, né? E hoje, pessoal, nós temos uma inversão de valores. Vocês podem ver à direita aí, vocês têm uma série de atividades. Até um tempo atrás, nós trabalhávamos com o conceito do seguinte: o usuário de SIG, o usuário de GEO, ele era específico para trabalhar com o mapa. Quando eu precisava de alguém de TI, por exemplo, que fosse me dar um apoio, era para montagem de uma infraestrutura. Hoje não, nós trabalhamos no conceito multidisciplinar. Com essa abertura, com essa didática, né, nós podemos hoje, né, globalizar os conhecimentos. Então, o usuário antes que fazia apenas a análise SIG, ele já pode absorver determinadas incumbências, a gestão de um banco, a publicação de um dado, assim como o usuário de TI ou o analista de TI, o analista de sistemas, ele pode também começar a entender como a informação espacial, como aquela coordenada, como aquele dado, ele vai ser armazenado, ele pode ser distribuído, eu posso criar uma aplicação. Então, hoje nós temos uma integração, né, de conhecimentos para quê? Para que nós tenhamos essa democratização de possibilidades aí no acessar e no gerir, né, as nossas bases. E para isso, né, nós temos o ambiente web, que vai nos possibilitar, né, ter formas diferenciadas de disponibilização de dados espaciais na web, né? Nós temos, né, a mobilidade, tem até um conceito aí, né, mobilidade ou liberdade, né? Vocês podem ver, tem uma figurinha engraçada, mas a grande questão é que hoje, com equipamentos que são verdadeiros computadores, né, móveis, nós podemos obter os mais diferentes tipos de informação, carregar bases, obter uma dinâmica, né, obter precisões. Então, hoje nós temos várias possibilidades no coletar informação, no integrar dados de uma forma colaborativa. A parte móvel, né, nós temos diferentes soluções para diferentes públicos. Eu posso coletar dados, o meu gestor pode saber
quem está no campo, o que está fazendo. Eu posso criar análises, né, de uma forma rápida, de uma forma precisa, disponibilizar esses dados, a pessoa pode acessar. Então, hoje nós temos, né, uma variada gama de possibilidades de criação e manutenção das bases. Né? Fluxos de trabalho. Bom, fluxos de trabalho são relacionados a quê? Isso aqui é um exemplo, né, de um fluxograma aí de uma secretaria. Né? Vocês podem entender aí a grande quantidade, né, de possibilidades que nós temos e de complexidade onde cada caixinha dessa vai gerar um serviço. Nós precisamos modelar a nossa solução gerar análises, resultados dessas para cada secretaria ou para cada setor, departamento desse. E aí nós podemos ter, né, diferentes tipos de modelagens. Nós podemos modelar os nossos bancos de dados por departamento. Estes podem ser trabalhados em softwares, né, desktop, com informações móveis associadas, com informações disponibilizadas na web, desde visualizações a edições. Nós podemos trabalhar, né, controles internos mais elaborados, com estruturas, né, de análise topológica, de controle de qualidade, né, de coleta de informação. Então, são diferentes tipos de possibilidades, né, que nós conseguimos obter, né, pelo uso de uma correta modelagem de infraestrutura de software. Da mesma forma que nós podemos trabalhar conceitos, né, proprietários ou de software livre, nós podemos trabalhar conceitos mistos. No caso aí é um exemplo onde nós estamos tendo como entrada de dados o software ArcGIS e o QuantumGIS, o armazenamento em um banco PostgreSQL, com a parte espacial do PostGIS, e ele está conectado ao ArcGIS Online, ao Google, ao I3GEL. Associado a isso, nós temos dispositivos móveis, diferentes formatos de dados. Então, são modelagens que você trabalha de acordo com a tua necessidade, né, com o que você realmente elabora, para obter resultados, para obter ganhos de uma forma aí mais otimizada. Né? Bem, algumas análises espaciais aplicadas. Né? Então, Jack Denjman, né, que é o criador, o CEO da ESO, ele costuma dizer que a utilização do GIS está limitada unicamente pela criatividade humana. Então, isso hoje é claro e evidente para nós. Eu não vou dizer a utilização do GIS, eu vou dizer a utilização das geotecnologias. Ora, hoje em dia nós temos, né, várias possibilidades de integração na coleta, no armazenamento, na distribuição dos dados. Né? Isso vai nos facilitar, né, uma ampla gama de possibilidades para gerar o quê? Para gerar benefícios para o nosso, no caso do governo municipal, para o contribuinte, né, para a população. Só que nós não podemos deixar, né, de entender que o SIG ele é integrado a outras tecnologias e elas têm que ser medidas. Ou seja, eu fiz um determinado investimento e eu tenho que ter um retorno. Claro que o meu retorno, como eu falei para vocês, é o ganho, né, à população. Mas nós também podemos ter um retorno financeiro. Determinados órgãos, né, eles têm a possibilidade, né, de trabalhar com taxas, de trabalhar com impostos, e eu posso ter, né, uma arrecadação, um rendimento maior, utilizando, né, essas ferramentas, esse conhecimento geográfico, que vai me dar um retorno mais rápido. Se eu tenho uma cidade, né, que tem um cadastro desatualizado, a partir do momento que eu faço um investimento e atualizo esse cadastro, eu vou ter o quê? Um ganho na minha arrecadação. Se eu tenho uma quantidade reduzida de fiscais, né, e eu dou inteligência fiscal a estes, e eles já vão direcionados, né, em locais que vão me dar uma receita maior, eu vou ter ganhos mais rápidos. Então, essa relação de integração é que vai nos possibilitar o quê? Ter, né, esse ganho, né, de uma forma mais rápida, de uma forma mais simples, né, no obter dos nossos resultados. Aqui está um exemplo, né, de análise espacial, onde foi feito um estudo, né, multitemporal sobre crescimento urbano, ou vetores de crescimento urbano. Vocês podem ver na esquerda que esse é o município de Osasco. Você tem eixos empresariais verticais em um determinado ano.
Ou seja, as empresas, elas iam muito, elas estavam sendo criadas ou implantadas muito em decorrência de o quê? De uma determinada proximidade à cidade principal, que é São Paulo. Em um outro ano, foi implementado aí um corredor viário, onde houve uma reestruturação do zoneamento, da distribuição empresarial. E você pode ver que houve um direcionamento, né? Uma mudança dessas tendências, ou seja, empresas agora dão uma prioridade maior à instalação próximo desses eixos viários para quê? Para uma distribuição, para uma logística mais eficaz. E isso você tem o quê? Você tem uma quantificação. Saiu já de tese aquela história que o SIG era apenas qualitativo. O SIG ele também pode ser quantitativo. Né? Então eu posso quantificar, eu posso medir, eu posso mensurar o meu ganho, a minha perda, né? Usando dados espaciais associados. Aqui estão outros exemplos que nós temos de coleta de informações, né? Para a parte elétrica. Vocês podem ver que independe da adversidade, né, que a pessoa tenha, ela pode o quê? Ela pode manter uma base estruturada, uma base atualizada, utilizando, né, essa componente espacial. Né? Registro de multas. Né? Eu tenho uma base onde eu tenho o meu elemento de campo, ele atualiza as informações, me envia na hora essas informações, estas são armazenadas em um banco de dados e eu posso fazer o quê? Um planejamento de ação, ou seja, eu posso otimizar a distribuição de equipes, né? Eu posso otimizar o planejamento, né? Dentro de determinados segmentos. Né? Outro exemplo que nós temos aqui é meio ambiente. Né? Então eu posso, né, utilizando equipamentos, né, trabalhar problemas ambientais, né, mapear, né, determinados elementos que possam propiciar, né, uma sustentabilidade ambiental, né, dentro do município. Cadastro. Essa parte aqui é muito importante, né, assim como as outras também, mas essa geralmente é onde demanda uma alta precisão. Então, vocês podem ver que o cadastro hoje, ele é um cadastro integrado. Quando a gente fala de cadastro hoje, a gente está falando de uma tecnologia 4D. Eu tenho X, Y, né, a planimetria, eu tenho Z. Eu preciso entender, né, a quantidade de pavimentos, como é que está a distribuição, né, a altimétrica da minha cidade, né, a verticalização da minha cidade. Só que eu consigo também ter que entender o quê? O tempo, ou seja, o histórico que eu tenho de modificações urbanas. Hoje, né, dependendo do município, você pode ter o quê? Ferramentas disponíveis gratuitamente que te dão, né, uma visão do teu município. Então você pode, em algumas situações, dependendo do que você vai, né, trabalhar, você pode ter, né, apoio dessas ferramentas gratuitas para complementar informações na tua base, certo? E aqui alguns exemplos de SIG-Web, quando a gente fala, né, de todas essas inovações, né, que nós temos aí, como imagens de satélite de altíssima resolução espacial e espectral, amadurecimento do segmento de levantamentos 3D por laser scanner, né? O desenvolvimento de novos algoritmos de classificação de imagens orientada a objetos ou lógica fuzzy, a coleta dinâmica de dados em campo com SIG-Móvel, a transmissão em tempo real desses dados, o mapeamento colaborativo, mineração, interoperabilidade, VANTs, né? Nós temos uma gama de informações tamanhas, né? Mas nós temos que disponibilizar informação para quem? Para a sociedade. Qual o melhor canal disso? O melhor canal é usando o quê? A web. Então, há alguns exemplos de SIG-Web, né, que eu separei aqui, eles propiciam, né, que é um exemplo da Prefeitura de Vitória, que a população tem acesso, né, à informação espacial. Mas hoje, nós não trabalhamos daquela forma estática. Eu dou um zoom, né, e eu vejo o meu bairro, eu vejo a minha rua. Hoje nós temos uma interatividade. Eu posso dar um zoom em uma determinada região, eu posso clicar num lote e eu saber se eu quero, imagina, abrir uma determinada empresa. Se eu vou fazer uma consulta prévia, se aquele lote está dentro de uma app,
se aquele lote, quais são as atividades permitidas para aquela área. Eu já posso, pelo meu site, imprimir o meu cartão, o meu carnê de IPTU. Então, existe uma interatividade, não mais uma estática do visualizar a informação. Então, esse aqui é um exemplo, né, há vários exemplos hoje de sites, nas mais variadas tecnologias, que disponibilizam informação espacial. No caso, a Prefeitura de Vitória. Né? Aqui um outro exemplo da Prefeitura de Manaus. Aqui um outro exemplo, vocês podem ver, são tecnologias diferenciadas da Prefeitura de Florianópolis. Há um outro exemplo também da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, que possibilitam, como eu citei, que, primeiro, você tem acesso, né, à visualização dessas informações, a um controle, a uma gestão dos órgãos internos, né, para prover serviços à população, e essa democratização de informações, né, às pessoas, que é o nosso objetivo principal. Agradeço a todos, os convido, né, a terem a palestra completa no evento Mundo Geo Connect, né, a ser realizado em São Paulo agora no mês de maio. Agradeço a Mundo Geo pela oportunidade e a todos que estiveram aí nos ouvindo até esse momento. Obrigado. Alexandre? O Jorge aqui, o Alexandre novamente. Sim, está me ouvindo? Sim, estou. Ok. Jorge, então, como eu ia dizendo aqui, o Alexandre, obrigado pela apresentação. A gente teve aí quase 400 pessoas conectadas ao mesmo tempo, né? Mas tem pessoas que saem, outras que entram, então acho que o número passou disso fácil. Jorge, obrigado pela sua apresentação, de verdade. A gente percebe aqui que as pessoas gostaram muito do conteúdo. Está todo mundo aqui no chat parabenizando pela apresentação. Tem várias pessoas mandando aqui comentários nesse momento, né? Falando que apreciaram muito a sua apresentação. Então, muito obrigado a você, Jorge, por compartilhar aí tantas informações conosco. Eu sei, agora a todos os participantes, né, sei que é uma carga grande de informações, mas espero que vocês tenham aproveitado. O Jorge Serra é um excelente palestrante, explica muito bem, né? Então, eu acho aí que todo mundo aproveitou bastante a apresentação. Jorge, vamos fazer um bate-papo rapidinho. Só ia comentar com você que parece que você cronometrou a palestra, né? Porque durou 60 minutos aí exatos. Olha, Alexandre, você sabe que... Bem próximo. Você sabe que eu sou meio tagarela, eu falo bastante, mas dessa vez eu estava com o relógio ao lado aqui, me policiando, né, para não estourar o tempo, compreende? Tá certo, valeu, Jorge, obrigado. Bom, vamos fazer um bate-papo com o Jorge, então, rápido, para liberar o pessoal para jantar, né, e depois dormir. Vamos lá, então, tem aqui algumas perguntas. A primeira aqui do Lucas Cavalcante, Jorge. Ele quer saber qual o software que o apresentador ou sua empresa utiliza para fazer cadastro técnico multifinalitário. Tá. A pergunta é essa, Jorge. Alô? Oi. Você ouviu a pergunta, Jorge? Qual o nome do participante? Qual o nome? Deixa eu ver, o nome é Lucas. Alexandre? Oi. Lucas. O nome dele é Lucas, isso. Eu trabalho quanto consultoria, projetos e dou aula em universidades também. Quando os meus alunos ou pessoas me perguntam isso, eu digo o seguinte, tudo depende da estrutura que você tem. Então hoje, como eu citei, você tem dois fortes caminhos, que é o mundo corporativo, onde você tem um custo, né, associado a isso, mas você tem uma facilidade, né, maior desses softwares, e você tem um mundo de software livre, que hoje já está bem parelho, né, essa parte. Eu uso no dia a dia, nas minhas consultorias, tanto pode ser o ArcGIS, né, com o Geodatabase como banco de dados, associado a um Oracle, a um SQL Server, né, um ArcGIS Server para a parte web e um ArcGIS Online para a parte móvel. Isso é uma solução corporativa. Como também pode ser tranquilamente um QuantumGIS, né, com a parte livre, com um PostgreSQL como banco de dados, um PostGIS como cartucho espacial, né, e a parte da web, aí você fica mais livre, né, você pode trabalhar, não sei, talvez um I3GEL ou o desenvolvimento de uma aplicação específica, né,
em Java, em .NET, então você tem uma flexibilidade maior. A questão é o seguinte, eu estou entendendo que você, quando fala cadastro, você requer uma precisão maior, mas isso vai depender do software. A questão aí é o coletar, é o obter a informação. Então, o cadastro ele vai requerer que você trabalhe, não é, a geotecnologia integrada. Então, eu vou precisar de um equipamento GPS, né, de alta precisão, eu vou precisar de uma ortofoto, e o resultado destes, né, os vetores, os lotes, as edificações, vão poder ser visualizados, sejam com softwares da linha corporativa, da linha de mercado ou da linha livre. Perfeito, Jorge. Valeu mesmo pelo seu parecer, ficou bem completo aí. Acho que deu um panorama bem legal aí para as pessoas. Obrigado mesmo. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta. A Elaine Kefani, ela falou que gostou da iniciativa do webinar noturno. Legal, Elaine, que bom que você gostou. E ela pergunta o seguinte para o Jorge. Se todas as prefeituras necessitam implementar essa metodologia, né, ou se é só as cidades que têm mais de 20 mil habitantes, onde o plano diretor é necessariamente interligado às informações georreferenciadas. Ficou um pouquinho confusa a pergunta da Elaine aqui, mas acho que ela quer saber se todas as prefeituras necessitam implantar, né, o cadastro técnico. Não, eu não sei se o cadastro especificamente que ela está falando, sim, mas assim, uma prefeitura pequena, quer dizer, não existe regra, não existe receita de bolo, como eu falei, mas uma prefeitura pequena, ela tem vantagens até em relação ao município grande, né? Então, assim, ela vai ter possibilidades de manter esse cadastro e ter ganhos associados a isso. Agora, se ela vai escolher, né, a vertente mercado livre, se ela pode ou não, né, desenvolver um plano diretor, né, que usa a informação espacial como elemento cerne, né, tudo vai depender aí da estrutura que ela tenha. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a democratização é ampla. Imagina que ela é de uma secretaria específica, ela pode começar o núcleo ali, né, desenvolvendo informações espaciais, disponibilizar essa informação, e nós sabemos que dentro do ambiente municipal não basta apenas o técnico ter vontade, ele tem que trabalhar o marketing. Hoje em dia, como isso já está disseminado de uma forma ampla, né, tem até aquela brincadeira que antigamente você chegava no local e dizia, eu trabalho com giz, eu sou professor, eu trabalho com gel, eu sou cabeleireiro, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia, se você fala de parte espacial, a pessoa já entende, a pessoa já está conectada, nós temos smartphones que já nos permitem trabalhar isso, então ela tem diferentes possibilidades, seja ela de um município pequeno, seja ela de grande, seja ela de uma secretaria, ou seja ela de um conjunto de secretaria. Legal, Jorge, obrigado pela resposta. Essa piadinha é bem engraçada, não ouvi ela desde o tempo de faculdade. Essa daí é aquela clássica da profissão. Que a gente tira coelho da cartola, né, para é verdade. Quebrar o gelo. Exatamente. Obrigado, Jorge, pela resposta. Tem aqui uma pergunta do Juscelino Chaves. Ele gostaria de saber qual é o profissional que está habilitado para exercer essas funções dentro das prefeituras. Tem vários comentários também, Jorge, sobre os geógrafos, enfim. Se você puder falar um pouquinho aí sobre habilitações, tá, eu agradeço. Hoje em dia, eu trabalhei em vários editais, né, de contratação de empresas para desenvolvimento de projetos. Hoje nós temos uma democratização, uma globalização muito grande de funções. Então, algumas funções, lógico, que são específicas, né? Mas, para trabalhar com a implementação de geotecnologias, eu costumo dizer que a melhor situação é a multidisciplinariedade. Então, eu vou ter na equipe um geógrafo, um cartógrafo, um biólogo, um analista de sistema, cada um dentro da sua área e contribuindo. Ou seja, o geógrafo, ele vai conhecer o quê? Ele vai te conhecer a particularidade urbana. Ele vai fazer a análise, ele vai traçar um perfil multitemporal do meu tecido urbano, do meu tecido geográfico aqui da minha cidade.
O biólogo, ele vai poder trabalhar a vertente ambiental, ele vai poder trabalhar, né, questões que vão enriquecer a minha base dentro dessa vertente. O cartógrafo, ele vai poder, né, contribuir com as medições, com a aquisição de informações, né, dentro de determinadas precisão para inserção desses dados na base. Assim como o analista de sistemas, né, o engenheiro da computação, ele vai poder configurar, né, esse ambiente. Só que hoje, como eu mostrei naquele slide, há uma simbiose muito grande entre essas formações. Até porque as pessoas hoje saem das suas formações básicas, né, e fazem pós-graduações, fazem mestrado, doutorado, e vão absorvendo algumas desses conhecimentos aí para pôr na prática. Então, mas o trabalhar com uma equipe multidisciplinar, no meu entendimento, é a melhor solução, né? O enriquecimento maior que você tem para chegar ao final de um projeto aí com resultados satisfatórios. Perfeito, Jorge. Obrigado pelo seu parecer, foi bem interessante mesmo. Acho que todo mundo entendeu bem o recado. Pessoal, eu deixei uma enquete disponível aí para vocês votarem. Se quem puder deixar a sua contribuição, eu agradeço. Lembra que é só clicar na tela, tá? Só para a gente medir aí o interesse de vocês, né, em relação ao nosso evento em São Paulo. Bom, vamos fazer mais uma pergunta aqui para o Jorge Serra. Tem, por exemplo, a Érica Igreja, falou aqui, parabéns pelo webinar noturno, muito bom para quem não tem tempo durante o dia, legal. Acompanhando diretamente da cidade de Manaus. Olha aí, Jorge, ela está próxima de você. Atualmente eu estou dando consultoria aqui em Manaus, na prefeitura, e é um prazer compartilhar o mesmo espaço geográfico com a colega. Legal. Vamos aqui encerrar com a pergunta do Diego Rafael, então. É a seguinte, a adesão da comunidade do município que está realizando a implantação de geotecnologias, né, acontece de forma tranquila ou tem algum tipo de resistência, principalmente na parte de atualização do IPTU? Essa é a pergunta do Diego, então, Jorge. Eu acho essa uma ótima pergunta. Eu vou dividi-la em duas situações. Bom, a democratização da informação espacial eu acho que hoje é de forma tranquila, porque hoje quando nós pegamos o nosso celular e queremos ir a um determinado lugar e acessamos um desses aplicativos que nos dão o melhor caminho, a melhor rota, né? Ele está lendo, na verdade, informações espaciais. Quando nós queremos saber onde eu tenho uma determinada farmácia, restaurante. Então, essa disseminação do conhecimento geográfico já está bem tranquilo, seja na população, seja nos técnicos. Então, isso já não é mais uma dificuldade para nós. Com relação a cadastro, a cobrança de IPTU, sim. Recentemente nós tivemos vários exemplos no país de grandes cidades, né, que se equivocaram no seu planejamento e fizeram determinadas modificações de valores, né, que causaram uma celeuma muito grande por parte da população. Né? Então a população entrou com uma série de ações, sejam judiciais, sejam de... Nós não podemos esquecer que dentro de um ambiente municipal, o marketing, a população é muito importante, porque o nosso gestor, ao final do mandato dele, ele vai ter que colher esses frutos, sejam eles benéficos ou negativos. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, eu costumo trabalhar bastante a palavra inteligência fiscal. A partir do momento que eu tenho uma base desatualizada, certo? E eu consigo, por um financiamento, obter possibilidade de atualização dessa base, eu consigo pagar esse financiamento, né, e obter o quê? Obter receita para os cofres da prefeitura. Então, óbvio que eu posso, né, até por essa justiça ou inteligência fiscal, reajustar valores. Mas a possibilidade que você tem de apenas atualizando já obter um ganho, já é algo assim bastante benéfico. Então, assim, ninguém quer, né, pagar, hoje em dia, na verdade, no Brasil, nós já pagamos uma carga de impostos altíssima. Então, assim, você poder prover à população possibilidade de apenas, né, ter reajustes reais, né, você ter a possibilidade de obter proventos
oriundos de atualizações, isso sim é uma inteligência fiscal, ao invés de apenas, né, aumentar taxas, né, onde poucos pagam, né, e onde muitos pagam de uma forma, né, não otimizada ou não planejada. Perfeito, Jorge. Obrigado mais uma vez pela resposta, bem completa. Jorge, a gente já estourou um pouquinho o tempo planejado para esse webinar, né? Só quero deixar claro aí para os participantes que eu li os comentários, as perguntas de algumas pessoas, não dá tempo da gente fazer as perguntas de todos, né? Mas agradeço aí pela interação de todos vocês, tá? A gente recebeu bastante pergunta, isso aí ajuda a gente a formatar novos eventos. A gente vai mandar para o Jorge também as perguntas para ele saber o que as pessoas estão precisando né, em termos de conhecimento. Então, obrigado aí pela participação de todos mesmo, tá? Bom, Jorge, eu vou encerrar o bate-papo agora com você, mas convido que você fique mais 5 minutos com a gente, tá? Eu tenho alguns recados finais aqui para os participantes. Eu vou passar aqui a apresentação para o meu computador novamente, para a gente dar alguns recados, tá? Espero que vocês estejam vendo corretamente a minha tela. Eu quero mostrar aqui no meu navegador o curso que o Jorge Serra vai apresentar lá em São Paulo, no dia 5 de maio, tá? Dentro do evento Mundo Geo Connect, né? A gente convida a todos que participem, se possível, né? A apresentação de hoje foi só uma introdução, né? O curso vai ser muito mais complexo, muito mais aprofundado, né? Então, se vocês acessarem o site do evento, vocês conseguem ver a programação do curso aí do Jorge Serra, que vai durar o dia todo, né? Vai ser numa terça-feira, primeiro dia do evento Mundo Geo Connect, tá? Então, acessando aqui a página do evento, vocês conseguem ver toda a ementa aí do curso. Bom, aqui na minha outra tela, vocês conseguem ver a grade de atividades do evento, né? A gente está com uma promoção em 2015, se você adquirir duas atividades, curso ou seminário, você ganha a terceira. Então você consegue participar aí dos 3 dias, tá? Digamos que você queira participar aí do curso do Jorge Serra, sobre informação na gestão municipal, você pode então participar de um outro curso ou seminário no dia 6, e no dia 7 eu indico que você participe aqui do fórum Geoinformação para Cidades Inteligentes, né, que é um tema correlato, o Jorge Serra também vai estar lá. Eu tenho aqui o programa desse seminário, desse fórum, na verdade, né. Então a gente convida todos que conheçam aí a programação do evento. A gente a gente convidou palestrantes bem variados, palestrantes bem capacitados, para fazer um evento aí bem legal a todos. Espero que seja possível ver vocês lá em São Paulo, ok? Bom, eu voltando aqui para a minha apresentação. Sim, Jorge, eu coloquei uma foto aqui para as pessoas terem ideia de como é que é o evento, né? Aqui está o Jorge Serra no curso do ano passado, no Mundo Geo Connect de 2014, né? Então, só para vocês terem ideia aí de como é que foi o curso do Jorge Serra, como é que é a sala, né? Enfim, tá aí uma imagem ilustrativa. Bom, alguns lembretes a respeito desse webinar. A gente estava gravando todo o seminário, então vocês vão poder rever depois, se alguém perdeu algum momento, ou se quiser enviar para um colega, também fica à vontade, tá? Vai estar disponível lá em mundogeo.com/webinar. E todos que se conectaram conosco hoje vão receber certificados de participação, que serão enviados por e-mail, aqui pela equipe da Mundo Geo, dentro de alguns dias, tá? Acredito que até o final da semana que vem, vocês receberão esse material, esses certificados. Bem, eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado mesmo pelos comentários e agradeço especialmente ao Jorge Serra. Obrigado, Jorge. Sei que você preparou a apresentação especialmente para nós hoje. Depois eu vou te mandar aí as perguntas, os comentários das pessoas, você vai poder ter uma ideia aí de como as pessoas apreciaram o evento. Jorge, por favor, suas considerações finais, então, para a gente encerrar este webinar. Ok, Alexandre. Bom, eu que agradeço, tá? Mais uma oportunidade, né, de trabalharmos essa parceria aí tão interessante, tão benéfica para nós, né, para nós todos. Agradeço a todos que estiveram nos ouvindo. E queria dizer o seguinte, queria dizer que hoje nós trabalhamos essa parte da democratização da informação e nós temos que levar em consideração em grande parte, a capacitação do servidor público.
Então, nós temos a possibilidade de desenvolver, né, tecnologias das mais variadas, mas o capacitar, né, o ter a possibilidade de ter alguém que possa direcionar caminhos, né, leva a ganhos muito mais rápidos e concretos dentro da gestão pública, seja ela no obter financiamento, seja ela no obter resultados, seja ela na estruturação desses dados. Então, as minhas palavras finais são essas. Espero vê-los lá em São Paulo, no evento da Mundo Gel. Agradeço mais uma vez a Mundo Gel, na pessoa do Alexandre. E tenha uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Jorge. A gente trabalha muito para que esses eventos aconteçam de forma satisfatória, né? Só quero deixar claro aos participantes. E é muito bom que vocês participem conosco, interajam. Realmente é muito legal ter esse feedback de vocês. Obrigado, então, mais uma vez pela participação de todos. Vou liberar todos agora para o descanso, para o jantar, né? Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Eu, particularmente, gostei muito da apresentação do Jorge, como sempre, né? Jorge, obrigado a você especialmente. E desejo a todos uma excelente noite. Antes, quero agradecer aqui ao meu colega Guilherme, que estava comigo no suporte deste webinar. E desejo a todos uma excelente noite, um excelente fim de semana, que já está próximo de todos nós. Muito obrigado, espero vê-los lá em São Paulo, ok? Estaremos lá, eu e o Jorge Serra. Uma excelente noite e tchau.